Aê! Até que enfim. Aê! Isso aí. Imprevistos acontecem. O problema é a maneira que a gente vai lidar com eles, né? Ou você insiste ou você desiste. Não, desistindo jamais. Jamais, né? E aí, tudo bem, Gilmara? Prazer conhecer você, já que eu não lhe conheço pessoalmente. Não, mas quando acabar isso tudo, a gente vai se conhecer pessoalmente. Com certeza, com certeza. Adorei. Estamos com vários encontros marcados após a pandemia, né? Oh. Acho que o povo vai sair dessa onda do vamos marcar. Não, vai todo mundo se encontrar, sair se abraçando pela rua, porque... É isso aí. Então, Gilmara, obrigada, tá, por você ter aceito o meu convite. A ideia de fazer essa live é sobre a pandemia com turismo, por quê? Porque a RJ Malas é uma loja online que vende malas de viagem, então nós dependemos, 100% do turismo tá, né, bombando, as pessoas viajando, ponte aérea, seja de avião, seja de rodovias, né, seja de ônibus, não importa. A gente depende do turismo estar aquecido para que a nossa loja, né, possa vender. E eu estava pesquisando, né, profissionais da área do turismo, seja agente de turismo, e eu achei muito interessante o seu perfil, que ele estava escrito que você é turismóloga. Sim. E eu pesquisei e estava dizendo que era uma profissional que conhece, analisa e estuda o turismo em sua totalidade. Sim. Eu achei isso muito interessante porque eu de verdade não tinha ouvido ainda essa expressão turismóloga. A pessoa se assusta um pouco com o nome da profissão, é diferente. Então, assim, eu queria bater um papo e saber, assim, qual foi o impacto, né, no turismo. Eu imagino que tenha sido bem relevante, bem drástico, porque aqui nós sentimos, né, porque a gente vinha numa demanda de venda, de atendimento, e de repente, pum, tudo parou. Sim. Fecha tudo. Como é que foi para você? Porque você trabalha numa agência, né? Trabalho numa agência. Você não atua como turismóloga, né? No caso, o turismólogo, ele pode trabalhar em várias áreas do turismo. O turismólogo pode trabalhar na gestão do turismo em prefeituras, pode trabalhar em restaurante, pode trabalhar em agência de viagem, pode trabalhar em eventos, pode trabalhar em hotéis, depende do que o turismólogo decide fazer na vida. Uma profissão do turismo que o turismólogo não pode exercer, que é uma profissão que é um curso à parte, é o curso de guia de turismo. O guia de turismo se forma entre 6 meses a 1 ano e é uma profissão já regulamentada, é uma profissão à parte, a pessoa tem que ter uma credencial do Cadastro para poder atuar, mas é uma profissão do turismo que o turismólogo não pode atuar, mas em todas as outras relacionadas ao turismo, o turismólogo pode, porque ele vê o turismo como um todo. A gente estuda todas as áreas na faculdade. Entendi. Muito interessante isso. Uma coisa que eu observei, que você como agente de turismo, né, que você atua em uma agência de turismo. Uma agência de viagens. Uma agência de viagens. As viagens são rodoviárias, né, são de ônibus, excursões. E uma coisa que a gente conversou, né, em off, foi que a maioria dos clientes, né, dos viajantes, são idosos, assim, né, mais a parte da terceira idade. Então, eu imagino a preocupação de vocês com esse público, né, porque foi o público que no início da pandemia era o público-alvo, era o público que tinha que ter mais cuidado, que tinha que ter mais zelo, mais compromisso. Agora a gente está vendo que não tem mais isso, né? Todas as idades estão sendo atingidas, mas a preocupação maior, a primeiro passo, eram com os idosos. Então, assim, como é que hoje foi em dia isso? Hoje em dia as pessoas já sabem que qualquer um pode pegar, né? Morre quem é novo, quem é mais velho, independente de idade, mas no começo eles focaram foi muito focado para os idosos. Para os idosos, sim. Então, assim, como é que foi para vocês receberem essas notícias que tá fechando hotel, tá fechando pousada, tá fechando rodovia, tá fechando estrada? Aí
Segundo passo, ter que ligar para os clientes, dar uma satisfação. Uns levam de boa, outros não, batem pé, querem viajar, ou querem reembolso. Ou tem uns que são mais flexíveis e dizem assim, não, tudo bem, a gente pode viajar num outro momento, a gente pode remarcar. Como é que foi para vocês, assim? Porque eu imagino que tenha sido uma loucura, né? Sim, eu trabalho numa agência que é uma operadora e agência só nacional, a gente só faz nacional. E a maioria das viagens são rodoviárias e algumas são aéreas, só que o aéreo ele começa com mais intensidade agora no segundo semestre. Então, a princípio, no primeiro semestre, a maioria das viagens eram rodoviárias. Em março, quando a gente recebeu a notícia, as notícias foram vindo aos poucos, né? A gente escuta uma coisa aqui, outra coisa ali, as notícias vão aumentando. A gente começou a ler tudo que tinha, ouvir todas as notícias em jornal, na internet. A gente começou a procurar notícias para saber como proceder e como informar isso às pessoas também. Porque a gente está num ambiente que ninguém esperava na vida que a gente fosse passar por isso. A última vez que teve uma pandemia desse jeito foi há 300 anos atrás, não tem nem como a gente mensurar como foi que isso aconteceu, como eles lidaram com isso na época. Então, a gente foi pegando isso aos poucos. As notícias foram vindo, a gente foi começando a pensar o que a gente ia fazer, começando a meio que tranquilizar as pessoas que, independente do que fosse acontecer, a gente ia resolver. É uma diferença muito grande de quem compra viagem pela internet sozinho e quem compra numa agência, com agente de viagem. Porque numa agência é muito mais fácil você ter o contato com essa pessoa e conseguir resolver isso do que quem compra sozinho online, que acabou tendo que procurar um agente de viagem para poder ajudar a resolver, porque a demora na ligação é grande, a fila para resolver é grande. Então, a gente parou para analisar, para prestar atenção em tudo. No começo, o Ministério do Turismo lançava notícias dizendo que, por enquanto, não precisava se preocupar com as viagens nacionais, que, por enquanto, só as internacionais que estavam mais preocupantes, que não tinha motivo da gente parar isso por enquanto. Enquanto isso estava acontecendo, a gente pedia para o pessoal aguardar, mas o pessoal em si já começou a ligar para a gente direto, e a gente sempre falou, independente do que for, a gente vai resolver, não se preocupa agora. Se tiver que cancelar, a gente cancela, se tiver que remarcar, a gente remarca, a gente vai dar um jeito. A gente só não vai cancelar agora porque a gente está aguardando as próximas notícias para ver como proceder da melhor maneira e não prejudicar ninguém, né? Com isso, vindo as notícias que realmente não dá para fazer a viagem, a gente vai ter que fechar. A gente começou a traçar um plano de ligar para todos os clientes. A gente ia viagem por viagem, a gente via qual era a próxima viagem que tinha. Já vamos adiar. A gente não cancelou nada, a gente adiou as viagens para o segundo semestre para ver, né, como é que a gente conseguiria resolver isso. E foi aquilo, de ligar para todo mundo, um a um. As pessoas conversam muito com a gente tem um tratamento muito carinhoso lá com as pessoas, e as pessoas tratam, não é como se fosse um cliente falando com um prestador de serviço, a gente conversa como se fôssemos amigos. Então as pessoas falavam das suas preocupações, como a gente trabalha muito com a terceira idade, a maioria é grupo de risco. Então eles falavam, olha, eu tô com medo de sair de casa, tô com medo disso, tô com medo daquilo. Acaba virando meio que uma psicologia, né, que a gente tem que fazer com a pessoa, porque a pessoa quer desabafar, às vezes fala, nossa, eu ia viajar com vocês para comemorar meu aniversário, eu vou ter que comemorar trancado em casa, a pessoa já estava se preocupando com isso. Muita gente ficou nervoso com essa questão de não poder sair, muita gente não queria cancelar, né? Diziam que a gente tinha que fazer, fazer alguma maneira de fazer, que ele não queria cancelar a viagem, que queria viajar, que isso era uma gripe passageira, que não ia afetar em nada, que as pessoas estavam com medo à toa. E com o tempo a gente vai vendo que não é bem assim, né? Mas no começo, acho que uma maioria ficou assustada e uma outra parte meio descrente de que isso fosse demorar tanto tempo para passar.
né? Mas a gente fez esse trabalho de ligar para todo mundo, de conversar, saber como é que a pessoa estava. A gente tem aquela campanha no turismo, né? Não cancele sua viagem, remarque. Porque se todo mundo resolver cancelar as viagens, cancelar as suas hospedagens, cancelar tudo que a gente tinha feito, a queda do turismo ia ser muito grande, as empresas todas iam quebrar, iam falir. E como é que a gente ia fazer para recuperar isso depois? Né? As pessoas, pelo menos remarcando, deixando o dinheiro na empresa e remarcando mais para frente, a gente ainda tem uma chance de sobrevida, de se organizar, até que tudo passe e a gente consiga voltar ativa. Graças a Deus, a maioria dos clientes lá são muito bacanas, eles são pessoas muito carinhosas também, né, que tratam com aquela amizade de anos de empresa, confia na agência, a agência tem quase 21 anos de idade, se eu não me engano, faz 21 anos que vem. Então, as pessoas confiam e deixaram, a maioria deixou. Um ou outro é que pediu reembolso, né? Até por aval e orientação do Ministério do Turismo, a gente pode pedir para prorrogar um pouquinho mais esse reembolso, para dar tempo da gente se organizar realmente, financeiramente, quanto a isso. Mas a maioria deixou, graças a Deus. Mas foi um trabalho. A gente ficou no começo ainda na agência. Algumas pessoas chegaram a visitar a agência para saber como ficaria bem no comecinho. E ali o pessoal já começou a sentir o baque, porque a agência ela tem um clima muito de abraçar as pessoas. A gente abraça, a gente beija, senta, cafezinho, conversa, segura na mão. E logo eles sentiram aquele baque de chegar na agência e a gente já não poder fazer isso. Né? No começo a gente já começou, olha, não vamos fazer porque entende-se que não era recomendável, até o momento que colocaram a gente para home office, né? Começou tudo a fechar, a gente saiu do escritório, foi para home office, e do home office a gente continuou mandando e-mail para as pessoas, avisando do adiamento da viagem. Algumas viagens que a gente adiou já foram remarcadas para o segundo semestre, esperando que realmente alguma coisa de boa aconteça, que tudo melhore, a gente consiga fazer tudo que a gente programou para fazer. Continuou conversando com as pessoas pelo WhatsApp da empresa, por e-mail, emitindo as cartas de crédito. As empresas de turismo estão fazendo isso, emitindo carta de crédito para que as pessoas possam usar aquele valor que elas pagaram futuramente. A pessoa não vai perder esse dinheiro, não tem esse perigo. A gente está remarcando, eu emiti o cartão de crédito, está lá bonitinho. Olha, inclusive, a gente pensou em fazer para 1 ano depois que a pandemia acabasse, mas acabou que, como a gente não sabe como isso vai acontecer, a gente deixou em aberto. A pessoa pode usar para qual viagem quiser aquele crédito, quando puder viajar de novo, quando se sentir mais segura. Então, a gente deixou dessa maneira. E, graças a Deus, a maioria foi muito bacana em entender esse momento, porque nem eles têm culpa, nem a gente tem culpa, ninguém tem culpa e está todo mundo aprendendo a lidar com isso. A gente não sabe o que fazer nesse momento. Tem 2 coisas muito interessantes que você falou aqui que eu quero ressaltar, que é sobre não pedir reembolso, que é o remarcar, né? Porque eu acho que essa é a bandeira do momento para a maioria dos empreendedores, turismo, festas, essas coisas assim que podem ser um pouco a longo prazo, né? Que você paga previamente, justamente para isso, para que a economia já não sofra tanto baque, né? Como já está sofrendo. Sim. Né? Porque o isolamento... Coisa, né? Exatamente. Então, assim, se você puder não pedir o reembolso, cara, isso é ótimo, porque você, quando tudo passar, quando tudo estiver bem, você vai viajar com conforto, com uma segurança. Porque imagina você viajar com essa preocupação, né? De não poder deitar numa cama, ficar com aquela preocupação de usar um banheiro, de usar um... né? Sim, com certeza. É complicado. Apesar de vocês não... assim, o forte de vocês ser o rodoviário, né? A maior parte das viagens é rodoviária. Essa semana aconteceu 3 coisas que eu acho que tem a ver aqui com o nosso bate-papo. É que o aeroporto do Galeão estava fazendo uma deportação, né, das pessoas que estavam aqui no Rio e que estavam impedidas de voltar para o seu país.
e dessa vez elas conseguiram lá um avião, um voo, e os argentinos estavam voltando lá para suas casas. A Azul Linhas Aéreas está começando a distribuir equipamentos de proteção para os seus funcionários, que é luva, máscara, álcool em gel. E a Gol fez uma homenagem, eu não sei se você viu o vídeo, está até postado no Instagram da RJ Malas, fez uma homenagem aos profissionais de saúde que estavam indo para Manaus. Porque lá em Manaus a coisa está bem avançada, né? Está bem aguda. E eles pediram para os profissionais ficarem de pé na hora antes do voo sair. E prestaram lá uma singela homenagem, bateram palmas. É um vídeo bastante emocionante. E o Hopi Hari, né? Agora, alguns pontos turísticos do Brasil estão começando a oferecer aos profissionais de saúde desse serviço essencial que nós, né, tanto precisamos no momento, principalmente o da saúde. Eles estão oferecendo aos profissionais que entrem no site da Hopi Hari e façam seu cadastro, e que cada profissional vai ter acesso aí de um mês, quando essa pandemia passar, quando o parque voltar às suas atividades. Mas a pergunta que eu quero fazer para você agora é a seguinte: baseado nisso que eu falei, sobre os argentinos terem voltado para casa, a Azul Linhas Aéreas estão começando a distribuir equipamentos, né, máscara, luva, álcool em gel para os seus funcionários. E o Hopi Hari, que está oferecendo essas entradas, né, grátis para os funcionários da saúde. Você acha que está começando a circular novamente o turismo, seja aéreo, seja rodoviário? O Ministério de Turismo entrou em contato com vocês, tem alguma coisa liberada ou continua tudo na mesma? Não, continua tudo na mesma. O turismo em si foi um dos primeiros que parou, né? A primeira coisa que a pessoa faz é parar de viajar, né, com medo do que está acontecendo, e provavelmente vai ser um dos últimos a retornar, né? Muita coisa vai abrir antes da gente conseguir retornar com o turismo. As companhias aéreas estão com um pepino na mão, né? Porque elas estão trabalhando só com 10% da capacidade delas e tentando se manter da maneira que pode, em questão de manutenção, porque também não vale a pena para elas viajar com um avião vazio. Eles gastam muito, eles têm um gasto enorme quanto a isso. Então, eles têm 10% da frota viajando e os 90% estão no chão, estão parados. Então, eles estão com voos reduzidos. Alguns locais, se você precisar viajar, tem como. Agora, a maioria com escala, você não consegue mais um voo direto para lugar nenhum. E tem que procurar bem direitinho a data que tem, o horário disponível. A diversificação desses voos está muito pequena. O pessoal consegue viajar se precisar, se tiver um caso, né, que necessite, mas está bem reduzido, 10% só. Eu acho que o que está acontecendo agora nessas viagens aéreas é mais quem precisa voltar para casa, né? Ou por algum problema. Isso, familiar. Os profissionais da saúde, de serviços essenciais que precisam se deslocar, né, de um estado para o outro para poder dar recurso, dar uma ajuda. Porque eu tenho uma cliente que comprou uma mala semana passada e que ela viajou para Fortaleza. E ela conversando comigo, ela dizendo que ela estava há 5 meses já no Rio. E só na segunda-feira que ela conseguiu ir para casa. E aconteceu com ela exatamente o que você falou. Ela saiu do Rio, foi de voo com escala em São Paulo e depois somente que ela foi para Fortaleza. Então, assim, eu acho que não é um afrouxamento, né? Não está afrouxando o turismo, mas eles estão começando, pelo menos, a recolocar as pessoas nas suas casas, nas suas cidades. As pessoas que precisam voltar, realmente. Isso, estão dando direito das pessoas de voltarem. Tem muito brasileiro que está fora do Brasil tentando retornar, tentando também um jeito de conseguir voltar para casa. Mas ainda está complicado em relação a isso, a gente ainda não voltou com nada. E nem tem previsão, né?
A gente cada dia escuta uma notícia diferente, o pico era para ser em abril, agora o pico é em junho, então cada dia é uma notícia diferente. As previsões dizem que para o segundo semestre pode ser que alguma coisa já comece a rodar, a funcionar. Provavelmente lá para setembro, agosto, setembro, pode ser que, se tiver diminuído, né, os casos, pode ser que a gente já comece a sair mais de casa, mas cada hora a gente recebe uma notícia diferente, né? Cada hora a gente tem uma previsão diferente de pico, uma previsão diferente de retomada. A princípio, a gente, pelo menos a nossa fé, aguarda que lá para agosto, setembro, a gente consiga recomeçar e aí recomeçar com força total para tentar recuperar o tempo perdido, tentar recuperar a queda financeira, né, que todos nós tivemos. E uma coisa que a gente vai pedir muito é que as pessoas viajem pelo Brasil. Né? A gente precisa que essas pessoas, quando começarem a viajar, viajem pelo Brasil. Porque todo mundo parou. O turismo, ele movimenta a economia em diversos aspectos. A pessoa viajando pelo Brasil vai ajudar as agências de viagem, vai ajudar os hotéis, vai ajudar a companhia aérea, vai ajudar o transporte rodoviário, vai ajudar aquele artesanato local que depende do turismo, aquela pessoa que trabalha com seu artesanato, que precisa do turismo para sobreviver. Os restaurantes vão precisar também que as pessoas viajem pelo Brasil e consumam aqui dentro. As lojas, todo mundo vai precisar que essa economia volte a rodar aqui dentro para a gente se reorganizar, para a gente se reinventar, para a gente melhorar, para a gente crescer novamente e sair dessa crise que a gente está entrando por causa da pandemia, né? Tem uma pergunta aqui da Úrsula. Você acha que os brasileiros farão a opção, até pela situação do país, e buscarão roteiros pelo Brasil? É exatamente sobre isso que você está falando agora, né? Eu acredito que sim, e eu espero que sim, e eu peço a todos que sim. Porque a gente vai precisar disso. Ao invés de deixar nosso dinheiro no exterior, melhor deixar aqui dentro, porque a gente vai ajudar os colegas brasileiros, aos amigos, a crescer novamente, a se reorganizar financeiramente. Né? A princípio, creio que as pessoas vão começar pelo seu próprio estado, sua região, né, em primeiro momento, e depois eles vão passar para os outros estados do Brasil. E a melhor coisa para se fazer podendo viajar, querendo viajar, faça isso dentro do Brasil. O Brasil é tão lindo, tem tanta coisa maravilhosa para se ver. Não tem nenhum país que tenha melhores vistas, né, as paisagens, diferença cultural, diferença culinária. Gente, você encontrar o mundo inteiro dentro do Brasil, se bobear. É muita coisa bonita para se ver. Você sabe que num momento que nós estávamos conversando, que você disse assim, que as pessoas não estavam acreditando muito, estavam em dúvida. Você sabe que eu também, assim, eu passei por esse momento, porque eu acho que, na verdade, a hora que a minha ficha caiu sobre isso foi quando eu vi a notificação do Beto Carreiro sendo fechado. Então, quando eu comecei a ver, assim, grandes parques se mobilizando, também. A Disney... Na verdade, assim, a Disney não me chocou tanto, porque eu já sabia que lá fora a situação estava agravada e tudo mais. Mas eu tô falando aqui dentro, no nosso país, né? Quando eu acompanho, né, o Instagram do Beto Carreiro, então quando eles soltaram a nota oficial dizendo que o parque seria fechado e que não tinha previsão, eu falei, caramba, o negócio realmente tá mais sério do que a gente pensa e imagina. Porque realmente é um lugar de, né, muitas pessoas, é muita aglomeração. Eu tenho, inclusive, até uma cliente que ela viajou para a Disney na semana que o parque iria fechar. E ela conversando comigo pelo WhatsApp, ela falou assim, caraca, o meu último dia de parque é o último dia do funcionamento do parque. E eu me lembro que eu falando com ela vindo embora, eu conversando com ela pelo WhatsApp, e ela falando assim, cara, eu tô com muito medo, eu vou chegar no Brasil e eu vou fazer um teste, vou fazer um exame, né, porque assim, eu tô bem, mas eu tô com medo e tal, assim, mas graças a Deus ela voltou, ficou tudo bem, ela não teve nada.
Mas, assim, a minha ficha caiu para dentro do nosso país foi quando eu vi a notícia do Beto Carreiro. Nossa, demorou realmente para a ficha cair nossa, né? Porque, como eu te falei, ninguém nunca imaginou que isso pudesse acontecer. Então, quando começaram os rumores, a gente achou, será que o pessoal está exagerando? Será que é isso mesmo? Será que a gente vai ter esse tipo de problema? A gente não imaginou que fosse acontecer, realmente. E os clientes também ficaram, não desmarca não, vai passar. O pessoal está assustado por muito pouco. E a gente sempre falando, calma, vamos ver como vai ficar. A gente está analisando, está lendo tudo. E quando a gente viu que, olha, realmente, vamos... Ainda mais que estavam falando muito da terceira idade, a gente trabalha principalmente com eles. A gente falou, olha, melhor a gente adiar mesmo a viagem. Não vamos fazer agora, porque o nosso intuito, e de jeito nenhum, é fazer com que alguém fique em risco, né? Tem algum tipo de problema na viagem. Embora, para todo mundo que a gente ligou da primeira viagem que a gente adiou, ninguém queria cancelar. Se a gente quisesse ter feito essa viagem, a gente teria conseguido fazer. Mas a agência conscientemente resolveu adiar por precaução. Né? Muita gente com problema de saúde, diabetes, hipertensão. E por precaução, a gente preferiu fazer isso antes que alguém ficasse doente, acontecesse alguma coisa com alguém, porque a preocupação com o ser humano é muito grande. Com certeza. A Amy Rosário botou uma pergunta aí sobre pacotes, perguntando se seria interessante fechar pacotes agora, se o preço está bem acessível, ou se é melhor esperar tudo isso passar. Não, depende de onde ela queira fazer isso. Do destino, né? Depende do destino, depende. Você vai fazer da operadora. Da operadora, é uma operadora confiável? Depende disso tudo, né? Muita gente que comprou pela internet, infelizmente, teve problema para cancelar a viagem por ficar muito tempo na fila, ligação demorada, o processo é demorado, acabou tendo que procurar uma agência de viagem. Será que a pessoa quer fazer numa agência de viagem? Se for, acho que não teria problema nenhum, se for uma agência confiável, né? Muitos hotéis estão fazendo isso, não sei se você viu, mas tem muito hotel que está lançando aqueles pacotes. Fique 7 dias, pague somente 5 e viaje quando a pandemia acabar. A pessoa está comprando para os hotéis tentarem se manter, estão vendendo as diárias agora, por um valor com desconto, que vale a pena, mas que para você viajar só quando a pandemia acabar. Tem muito hotel fazendo isso. É uma boa. É uma questão de pesquisa, né? Sim. Porque depende muito de onde a pessoa vai fazer isso, né? E aproveitar as oportunidades, né? Porque realmente os empresários, os empreendedores, os donos de agência, eles estão se virando, né? Para manter a empresa, manter seus funcionários, manter economicamente, financeiramente bem e jogando, né, as datas de viagens mais para frente. Minha ficha mesmo caiu somente quando me botaram no home office e um tempo depois me colocaram de férias. Aí que até minha ficha caiu. Uma pessoa que está aqui, acho que é a Rosário também, que colocou que a ficha dela caiu quando o Copacabana Palace fechou. Isso também foi uma coisa que me impactou bastante. Foi uma boa colocação da Rosário. O Beto Carreiro e o Copacabana Palace. Também, a gente nunca imaginou que fosse fechar. Exatamente. É um dos lugares que mais recebe turistas né, no Rio de Janeiro. Sim. E turistas bem-sucedidos, né? Porque nós sabemos aqui que não é um lugar de fácil acesso economicamente, né? E realmente, para ter tomado o passo de ter fechado, é porque a situação realmente pedia, né? Para que uma orientação geral que todo mundo faça isso, né? Porque realmente tem gente que não está acreditando. Tem gente que está na rua, tem gente que está saindo sem necessidade. Então, às vezes, é alguma coisa que a gente tem que fazer por precaução. Tem uma outra pergunta aqui da Úrsula. Tem muitas agências utilizando... Deixa eu ver aqui.
utilizando os vouchers de viagens. O que vocês pensam sobre isso, sobre os vouchers de viagens? Mas isso são os vouchers das viagens já canceladas ou do que o pessoal está comprando agora? É o que eu falei, se for uma agência confiável, eu não vejo problema algum. Tem muita gente, agência confiável que está fazendo isso agora para poder se manter. Elas precisam de capital agora para continuar operando, não quebrar, não precisar fechar as portas, para poder agir depois. Você fazendo uma pesquisa certinho, se a empresa é confiável, como é que está a situação, eu não vejo problema nenhum nisso. Mas tem que fazer uma pesquisa, porque há pessoas e pessoas, agências e agências. Se for uma agência confiável, é uma boa. Você ajuda, você já se programa para uma viagem quando isso acabar, e você ajuda essa agência a se manter enquanto está com esse problema. É uma pessoa que o LS Machado também comentou, dizendo que, se ele não se engana, foi a primeira vez que o Copacabana Palace fechou. E assim, dentro do meu conhecimento também, eu não lembro uma outra situação onde o Copacabana Palace tenha tomado, né, essa medida. Não, realmente não. Acho que foi a primeira vez. Eu até vi na reportagem falando que foi a primeira vez em décadas que eles fazem isso. Para ver o tamanho da situação que a gente está tendo que enfrentar agora, né? Eu acho que o turismo pós-pandemia, ele vai ter dois tipos de público. Ele vai ter o público enlouquecido, ensandecido, assim, louco para sair, para viajar, para passear, para remarcar. Ou vai ter aquele público que eu acredito que seja a minoria, que vai ficar ainda com medo, que é aquele público assim mais que tem medo de sentar na mesma poltrona, sabe? Vai. Mas eu acredito que pós-pandemia vai ser uma procura, assim, uma demanda muito grande. E foi nisso que eu pensei, que eu foquei, quando as coisas também pararam por aqui. Porque se o turismo para, a venda de malas de viagem, consequentemente, para. Porque a pessoa pensa, também, eu vou comprar uma mala para quê? Né? Ou, assim, pela parte econômica, financeira, muitas pessoas têm que escolher, né? Hoje em dia, o que vai pagar, qual é a prioridade, porque os salários foram reduzidos, ou porque foram mandados embora. Então, assim, eu não sei, mas eu acho que para o turismo vai ser assim, vai ser uma volta por cima, sabe? As pessoas vão ter muita demanda de serviço, de viagens, de reservas. Eu acho que as pessoas vão querer viajar bastante. Eu acho que sim, porque na mesma proporção que tem essas pessoas que estão morrendo de medo, e quando passar ainda vão ficar com medo por muito tempo, mas também tem as pessoas que estão ávidas em viajar. Muitas das pessoas que eu conheço, que estão acostumadas a viajar, elas estão se sentindo muito presas em casa. Né? Sim. A gente só fala de viagem, só comenta de viagem, lê livro de viagem, vê filme de viagem, já pensando para onde vai viajar quando isso tudo acabar. Então, tem uma grande parcela da população que está pensando, sim, em viajar assim que possível. Claro que a gente vai ter que começar indo mais para perto, para depois indo mais para longe, sempre viajando pelo Brasil para a gente ajudar a economia daqui. Mas existem esses dois tipos de pessoas. E para esse tipo de pessoa que ainda vai continuar com medo, o turismo vai ter que se reinventar também. Eu não sei se no começo as pessoas vão começar... Será que as pessoas vão começar viajando de máscara? Será que as pessoas vão querer... Vai ter que ter álcool em gel em tudo que é lugar, né? Mais fácil para as pessoas higienizarem as mãos. Talvez a pessoa, num avião, não queira mais sentar um do lado do outro, né? Esperem por aviões menores, ou então aquele lugar do meio ficar vazio. A gente vai ter que ver como que as coisas vão desenrolar e como que a gente vai conseguir reverter isso tudo. Até todo mundo se sentir seguro. Temos um comentário aqui da Amy Rosário, ela está dizendo: eu faço parte dessa parcela, que é das pessoas que vão ficar loucas para viajar. Ela já estou fazendo o meu roteiro. Agora, tem a turismóloga aqui, deixa eu ver aqui. Turismóloga na área oficial. Deixa eu procurar aqui o comentário dela. Eu acredito que as viagens internacionais vão demorar um pouco. O turismo
doméstico vai voltar primeiro, que é esse turismo que você estava dizendo para dentro do país, né? Sim. Em primeiro momento, as pessoas vão começar no seu estado, para depois ir a nível nacional, né? Conforme elas forem se sentindo mais seguras. É o que a gente acha que vai acontecer, que o turismo doméstico ele vai aumentar. E muitas das pessoas que viajam para o exterior vão preferir ficar no Brasil, até porque viajar para o exterior você fica muitas horas dentro do avião, as pessoas não vão querer ficar tantas horas assim dentro do avião a primeiro momento. E a gente pensa isso não só pelo que a pessoa sente em relação ao Covid, à pandemia, mas em relação à necessidade que as empresas vão ter também de se reestruturar e da ajuda que a gente vai precisar de todos para que isso aconteça. Tem um comentário aqui da Úrsula sobre hoje a Fiocruz sugeriu o fechamento do estado do Rio de Janeiro por 2 anos. Isso seria o fim do turismo aqui? Seria possível? Nossa, se fechar do jeito que está agora, vai ficar complicado, porque a gente não pode nem sair de casa, né? A gente teve que adiar tudo, a gente teve que adiar voo de grupo, a gente teve que adiar os hotéis, a gente teve que adiar os atrativos, a gente teve que adiar os ônibus que a gente contrata para fazer as viagens. Então tá todo mundo esperando essa volta. A gente torce para que isso não aconteça, que não seja tanto tempo assim. Mas, em primeiro lugar, a gente tem que ver a saúde, né? A gente espera que as pessoas fiquem bem e, com isso, a gente consiga retornar com o turismo. Entendi. Eu acho que na liberação das viagens, a primeira coisa que vai, assim, as medidas que vão ser tomadas vai ser sobre o uso da máscara, que eu acho que durante um bom tempo vai ser obrigatório para qualquer tipo de viagem, seja aérea, né, ou terrestre. Talvez, né, isso aqui é achismo, talvez o pular de uma cadeira, né, não sentar mais todo mundo agrupado, juntinho, um ao lado do outro. Álcool em gel, eu acho que é o mínimo, né, que as companhias, de qualquer tipo de viagem, geral, né? As empresas em geral possam oferecer um pequeno frasco, né, de álcool em gel. Fazer a higienização, né, dos bancos, que eu acho que é uma coisa que já acontece mesmo de um voo para o outro, né? Só que talvez agora seja mais ostensivo, né? Isso, vai ser mais intensificado, não vai ser mais só uma vassourinha que vai passar, né? Vai ter que realmente passar um álcool, passar um sabão, passar um pano. Eu acho que essas vão ser as primeiras medidas para poder começar a passar segurança para os viajantes, né? Para eles se sentirem seguros dentro do ônibus ou dentro do avião. Você acha isso também? Acho sim. No início as pessoas vão ficar muito receosas, vai todo mundo ficar preocupado, vai querer usar máscara, vai querer usar álcool em gel, alguns vão usar luva, vão tentar ficar um pouco mais distante, não tão grudados como a gente fica. Normalmente quando a gente viaja de avião, a gente fica naquelas poltronas todas apertadinhas, né, para caber mais pessoas, então eles vão ter que abdicar um pouquinho desse número de pessoas para poder dar esse espaço, porque as pessoas vão ficar receosas, com certeza. Embora, até quando a gente teve que começar a ligar para a companhia aérea para tentar adiar os voos de grupo, que foi um pouquinho mais complicado do que adiar voo individual, porque em grupo eles demoraram para liberar essa opção da gente de adiar, sem cobrar né, o cancelamento, ou alguma coisa do tipo. Eles falaram sobre como é feita a higienização das aeronaves, que como é que é feita a circulação de ar dentro da aeronave, que a pessoa não respira o mesmo ar, que o ar ele é trocado, modificado muito rapidamente e que elimina 99% dos vírus, bactérias que tem no ar. Mas mesmo assim, mesmo com toda essa precaução, falaram que os comissários estariam com máscara, todo mundo usando álcool em gel, que teria toda uma preparação, mas mesmo assim as pessoas estavam com medo. Né? Eles tentaram explicar isso tudo, mas mesmo assim não adianta. Quem tem medo, tem medo. E quem não tem, estava querendo viajar de qualquer maneira. Estava até ficando
com raiva, né, que a gente fala. Ficou meio, por que você tá cancelando? Não era para fazer isso. Eu tô esperando essa viagem há 2 meses, há 3 meses. Eu paguei há tanto tempo, agora você vai dizer que eu não vou poder viajar na data que eu quero. Aconteceu de tudo, né? Mas eu acho que as pessoas vão ficar mais preocupadas. Vão ficar mais cautelosas, né? Sim. Tem um comentário aqui da Rosário, me assusta que foi preciso uma pandemia para as pessoas, companhias aéreas perceberem a necessidade de manter uma higiene mais eficaz. Eu mesma viajei para a Turquia 16 horas no avião lotado e nenhum protocolo de higienização. Interessante essa colocação da Rosário em relação a voos longos, né? Porque realmente é muito tempo dentro do avião, muitas pessoas no mesmo ambiente, usando o mesmo banheiro, né? Porque você imagina, 16 horas você dentro do avião. Imagina quantas vezes você foi ao banheiro naquelas 16 horas. Não, hoje em dia, agora eles vão se preocupar mais com a higienização, vão se preocupar em ter álcool em gel para o pessoal higienizar as mãos. Vai ter toda uma preocupação diferente, porque, para você pensar, a pandemia fez as pessoas começarem a lavar as mãos. As pessoas começaram a lavar as mãos mais vezes. Exatamente isso. É uma coisa que devia ser tão óbvia. Exatamente. E as pessoas começaram a fazer isso agora. Então, a pandemia está ensinando muita coisa. E uma outra coisa que está ensinando também porque eu não gosto de olhar as coisas com esse foco de tragédia. Eu gosto de tentar ver o lado bom das coisas. Até para minha saúde mental, né? E a esperança de que tudo melhore. E o que a gente pode ver de bom, que às vezes a reportagem não mostra, tem muita gente morrendo? Tem. Infelizmente, a gente tem que ficar em casa para evitar que isso aconteça. Mas eu tenho uma irmã que trabalha em hospital e ela fala que também tem muita gente saindo, tem muita gente se recuperando. Eles deviam mostrar isso também pra gente, para dar um acalento ao coração, né? E a gente consegue também ver o tamanho da bondade que existe nas pessoas. A gente tem visto tanta gente ajudando ao próximo, a gente tem, sei lá, cantando pro próximo, cantando parabéns da janela, levando materiais de higiene ou comida para quem não tem condições no momento, tantos movimentos de amor acontecendo, que a gente vai sair mais cauteloso dessa pandemia e vai sair com um sentimento maior de amor no coração, de amor ao próximo, ensinando pra gente a necessidade que a gente tem de ter essa proximidade, de dizer que ama as pessoas, de abraçar as pessoas, de ter esse movimento da gente. Às vezes a gente fica anos sem ligar para alguém que a gente gosta, falar, a pessoa vai estar ali amanhã. Né? E agora a gente está aprendendo de um momento para outro, a gente não sabe. A gente está abraçando a pessoa hoje, amanhã pode não conseguir abraçar porque a pessoa está em casa, a gente está em casa, entendeu? Então a gente fica nessa. E a pessoa vai sair mais com esse sentimento de amor pelo próximo e de mostrar mais os sentimentos, dizer que ama, vamos abraçar todo mundo. Quando todo mundo sair da pandemia, quem quiser ir lá na agência, vamos todo mundo se abraçar. Vamos todo mundo abraçar, um abraço coletivo para suprir essa necessidade que a gente tem de pessoas, né? De transmitir esse carinho. A gente precisa se isolar nesse momento para que a gente venha viver o coletivo novamente, né? Futuramente. Com certeza. E você sabe que você tocou num ponto muito interessante. Eu tenho formação técnica e profissional da saúde, técnica de enfermagem. Tem 2 ou 3 anos que eu não atuo mais na área. E assim, eu comentei isso com a minha mãe. Eu falei assim, cara, é incrível e ao mesmo tempo absurdo. Como em pleno ano de 2020, a gente tem que estar ensinando as pessoas a lavarem a mão o tempo todo. Porque as pessoas têm mania de chegar da rua, botar a mão numa coisa, botar a mão em outra, como se fossem crianças, né? E você tem que falar, lavou a mão para comer? Saiu do banheiro, você lavou a mão? E assim, teve que vir um caos, né? Até a Úrsula comentou isso aí agora. É surreal você ter que estar em pleno ano de 2020 monitorando as pessoas para que elas lavem as mãos, tenham hábitos de higiene assim, básicos. Né? São coisas básicas de higiene e de amor ao próximo também, que eu acho que as coisas estavam um pouco esquecidas e a gente está relembrando isso agora. A gente está
tendo tempo suficiente para repensar a vida, repensar nossos atos e sair daqui uma pessoa melhor. Quem está em casa, quem pode ficar em casa, vai planejando sua viagem, vai estudando os lugares que você quer visitar, porque se Deus quiser, você vai ter muito tempo para fazer isso na vida. Não deixe mais para amanhã o que você pode fazer hoje, né? Não deixe de dizer para as pessoas o que você sente em relação ao amor, a carinho. Dá um abraço na mãe, no pai, se possível. Quando isso tudo acabar, vamos se abraçar todo mundo. E sempre fazer o bem. É uma coisa que a gente está reaprendendo. A humanidade estava precisando dessa pausa na vida para tentar recomeçar de uma maneira melhor. Tava tudo muito no automático, né? Muito do amanhã eu ligo, amanhã eu vejo. Amanhã a gente se vê, não vê. O trabalho, né? O dinheiro, o capital, ele estava muito em primeiro lugar na vida da maioria das pessoas, né? O trabalho, o consumismo estava roubando o nosso tempo, né? De estar com outras pessoas, de estar num outro momento. E voltando a falar sobre os hábitos de higiene, sobre a sua irmã que você falou, que é da área da saúde, é isso? Sim. Então, eu tenho vários colegas de profissão, vários, inúmeros, que eu tenho contato ainda por WhatsApp, por rede social, Facebook, e assim, a sua maioria, 90%, foi infectado, foi contaminado pelo Covid, e todos voltaram a trabalhar. Então, assim, há uma grande contaminação, há uma grande infecção, há sim. Há uma grande transmissão, mas também a cura. Né? Não, muita gente sai dessa. E isso é pouco divulgado. Eu imagino, às vezes, até que a grande publicação da mídia sobre as mortes é para que assuste as pessoas e para que elas fiquem em casa. Entendeu? Porque se ficar com aquela coisa também de propagar que o fulano se curou, às vezes a mentalidade do ser humano a gente não conhece. Né? E aí o ser humano pensa, eu vou sair, porque se eu pegar, eu vou me curar. Entendeu? Não, mas eu acho que há dois pesos e duas medidas em relação a essa grande propagação das mortes, entendeu? Mas quem não se preocupa mesmo. Quem não se preocupa tá na rua, tá fazendo reuniãozinha na rua, fazendo festinha. Quem não se preocupa não tem jeito. Mas as pessoas que têm consciência, que são as pessoas que estão em casa, precisam também saber que tem muita gente melhorando. Porque tem muita gente que está enlouquecendo. Imagina as pessoas com depressão. Né? Lembra quando tinha aquele assunto dizendo que em 2000 o mundo ia acabar? Né? Vai cair não sei o que aqui, que vai acabar o mundo. Muita gente ficou louca e muita gente se matou por causa disso. É verdade. Turismo é como se... claro, estou falando de contos psicólogos, não. Né? Mas é um tipo de tratamento, né? Para depressão. Viajar é terapêutico. É terapêutico. Lógico que todo mundo precisa do profissional de psicologia. Né? Para quem tem problemas sérios, precisa se medicar, precisa consultar. Mas turismo é tido como uma das coisas que melhoram no caso de depressão. A gente tem muitas pessoas, né? Muitos passageiros com depressão. Eles falam, nossa, se eu for ficar sem viajar, como é que eu vou fazer? Eu estou muito triste, muita gente sozinha, ainda mais terceira idade. Às vezes o filho não dá tanta atenção. Aí encontra no grupo de viagem uma maneira de se unir a pessoas, de criar laços, amizades, de ter com quem conversar. E isso está fazendo falta para as pessoas. As pessoas precisam saber que também tem gente que se cura, né? Se pegar também se cura. E que, se Deus quiser, as coisas vão voltar. Né? Esse convívio social que as pessoas precisam vai voltar. E às vezes me preocupa esse pessoal que tem depressão, né, de ficar muito enlouquecido em casa com medo de tudo que está acontecendo, porque eu fico pensando, eu já fico meio maluca em casa, depois, ainda mais quando eu entrei de férias, eu falei, nossa, o que eu vou fazer em casa? Eu nunca passei férias em casa. É a primeira vez, eu sou uma pessoa muito agitada, eu não fico em casa, as pessoas quase não me veem em casa, eu vivo indo para algum lugar. E a primeira coisa que eu pensei, eu falei, nossa, minhas primeiras férias em casa, o que eu vou fazer?
E nesse tempo eu estou tentando me redescobrir, né? Foi até nesse momento da pandemia que surgiu o meu canal no YouTube, o Eu Respiro Turismo. Isso, vamos falar agora desse tempo da quarentena, das maravilhas que, né, vão surgindo. A gente vai estudando, vai se aprimorando. Você criou seu canal. Uma das coisas que eu pensei, gente, a princípio eu fiquei, o que eu vou fazer da minha vida, eu de férias? Porque enquanto eu estava home office, eu passava o dia inteiro preocupada em avisar as pessoas, em conversar com as pessoas. Então eu tinha alguma coisa para me entreter, né? Para fazer. Sim. E não ficar pensando no que está acontecendo. Quando eu entrei de férias, a primeira coisa que eu falei, gente, o que eu vou fazer? Aí comecei a fazer lista. O que eu posso fazer em casa dentro desse tempo? Né? Aí eu falei, vou ler livros. Beleza, livros. Vou estudar, beleza. Tem vários cursos gratuitos, inclusive, na internet. Tem vários cursos que estão dando um desconto tremendo para quem quiser estudar nesse tempo de pandemia. Então, quem não estudava por motivo de falta de tempo, agora não tem mais desculpa. Tempo. Vai estudar. É verdade. Não tá caro, tem muita coisa gratuita ou coisa barata que vale muito a pena, né? Deixa eu ver o que eu fiquei pensando. A gente pensa também, né, no bem-estar físico. Vou fazer um exercício em casa, vou me cuidar mais, vou fazer uma meditação para relaxar e parar de pensar no que está acontecendo. Eu parei um pouquinho de ver jornal, porque eu sou uma pessoa muito emotiva, então ver jornal direto me fazia chorar, me fazia sentir mal, então eu dei uma parada com isso também. Eu vejo mais Instagram, canais de YouTube, eu prefiro ler livros, ver filmes. Claro que eu vejo uma notícia ou outra, eu tenho que ver para saber o que está acontecendo, mas eu evito ver o tempo todo. E falei para as pessoas que eu conheço que estavam falando que estão ficando meio malucas com isso, parar de ver tanto, porque a gente tem que se cuidar, isso a gente já sabe. Mas o que a gente vai fazer de casa? A gente não vai conseguir fazer nada. Então, o que adianta eu ficar olhando? E foi nisso que eu comecei a pensar, olha, eu já penso nisso há um tempo, né, de fazer um canal no YouTube, mas eu sou uma pessoa um pouco tímida, então eu relutei um pouquinho de abrir o canal, mas eu falei, agora é a hora. Esse negócio de deixar para amanhã, a gente nunca sabe como é que vai ser o amanhã. Então, vou começar aqui dentro de casa mesmo, porque a minha ideia é fazer um canal voltado para viagens, mostrando os lugares, dando dicas em loco, estando no local. Restaurante, hotéis, viagens, conversar com profissionais de turismo também para falar sobre o universo do turismo para quem é da área e para quem não é também. Mas eu falei, olha, como eu não consigo sair agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer de casa mesmo. Eu vou bater um papo, eu vou conversar. Tem tantos assuntos relacionados a turismo, porque, como eu digo, quem respira turismo é um estilo de vida, né? A pessoa, tudo que olha, vê turismo. Aí pensa na mala que vai comprar, já sabe, comprar lá no RJ Malas, né? Aí pensa no livro que vai ler, no filme que vai ler, tem a ver com turismo. Aí pensa nos produtinhos de beleza, de higiene que vai levar na viagem. Aí a pessoa pensa na roupa que vai levar, o look que vai fazer, a fotografia, que ultimamente as pessoas estão apaixonadas por fotografia, filmagem. Aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer assim mesmo. E foi assim que eu lancei, agora no final de abril, o meu canal. Tá com 3 vídeos até agora, eu estou tentando lançar pelo menos um por semana. E se Deus quiser, quando tudo estiver liberado, eu consiga fazer mais vídeos durante a semana mostrando lugares diferentes. Principalmente aqui do Rio, como eu sou do Rio. E sempre que eu for para outro estado, para outro país que seja, eu poder mostrar também, dar dicas para o pessoal. O seu canal é Eu Respiro Turismo, né? Eu Respiro Turismo, que é o mesmo nome do meu Instagram, que é @Eu Respiro Turismo. Tem comunidade também no Facebook, que eu mando notícias de turismo. Se alguém quiser saber de curso de turismo gratuito, também eu mando por lá. É só me procurar, que eu dou a dica. No Face? Tem, no Facebook também tem minha página, Eu Respiro Turismo. Tem a página e tem no Facebook eu ainda não sabia, então eu vou começar hoje. Tem uma página. No YouTube eu já estou inscrita e eu já sigo você no Instagram, obviamente. Aí é mais entretenimento, essa parte de YouTube e Instagram. No Facebook eu passo mais as notícias que saem
sobre turismo. Cursos novos, por exemplo, o problema que está tendo com os guias de turismo. Guia de turismo é um profissional autônomo que está tendo muita dificuldade de se manter no momento. Então, eles estão com várias ações para tentar uma remuneração emergencial. Inclusive, eu acho que estava na Alerj hoje para ver como é que isso ia ficar. Então, o pessoal de hotelaria, gastronomia, hotelaria, que eu já falei, né? Guia de turismo, agência de viagem, pessoal de gestão de turismo. Está todo mundo meio que se unindo para tentar compartilhar vagas, compartilhar notícias nesse grupo. Então, é um grupo bacana. Agora a gente está mais com notícias relacionadas à pandemia, né? Porque não tem acontecido tantas coisas além disso. Mas normalmente a gente divulga de tudo, de vagas, de cursos novos, de outras coisas do tipo. Aí lá no Facebook Grupo a gente fala de assuntos mais sérios, né? Relacionados ao turismo. E mais profissionais mesmo, né? Mais profissionais, coisas mais técnicas para quem trabalha com turismo. Agora no Instagram e o YouTube é alguma coisa mais de entretenimento, meio que um estilo de vida para quem respira turismo também. Quem vive disso e quem também não vive sem isso. Isso. Dicas de lugares para conhecer, né? Belas imagens, né? Que fazem bem aos nossos olhos, que a gente fica se imaginando lá depois, né? Ah, com certeza, com certeza. Gilmara, eu queria te agradecer muito por você ter aceitado o meu convite, por você ter batido esse papo aqui com a gente, porque eu acho que é um assunto extremamente relevante. Turismo, assim, realmente foi uma coisa que foi bem impactado, né, com essa pandemia, que a gente sabe que é uma coisa que move, né, boa parte do mundo, né, essa transição das pessoas de uma cidade para outra, de um país para o outro. Eu acho que foi bastante esclarecedor, as pessoas participaram aqui, mandaram comentários, perguntas. Obrigada, tá? Por você ter aceitado o convite mais uma vez. Foi muito bom poder conversar com você sobre isso. Eu que agradeço. Eu adorei o convite. Como eu te falei, é a minha primeira live. Claro que a gente fica um pouquinho nervoso quando é a primeira vez, mas eu adorei compartilhar com você. Você é uma pessoa muito simpática. A gente teve a oportunidade de conversar um pouquinho antes, mas agora. Obrigada. E eu mando muita força positiva, né, para todo mundo, para todos os passageiros, para todo o pessoal que quer viajar e principalmente para quem trabalha ou depende do turismo, né? Pessoal de eventos, agência de viagem, guia de turismo, pessoal de hotelaria, pessoal de gastronomia. Eu fico um grande abraço meu, desculpa se eu esqueci alguma área do turismo, mas eu mando força para vocês que a gente vai sair dessa, a gente vai conseguir se renovar, a gente vai conseguir se reorganizar. E eu espero que não seja, não chegue a mandar muita gente embora, né, em relativo a isso, e que a gente consiga superar tudo que está acontecendo. E muito obrigada mesmo pelo convite, Ju. E o que a gente espera é que se houve essas coisas de mandar embora, porque a gente sabe que houve, né? Que as pessoas sejam recolocadas nos seus empregos, nos seus trabalhos, pela alta demanda que a gente espera que tenha depois, né? Que as pessoas sejam recontratadas. Com 12 segundos. 12 segundos, 9. Então, um beijo, gente. Salva a live aí, tá bom? Vou salvar aqui. Beijo, gente.